O sono que voltou. O milagre de Renata na congregação cristã no Brasil. Renata tinha apenas 23 anos quando seu corpo decidiu que o descanso era um privilégio, não um direito. Há 2 anos ela lutava contra um transtorno raro do sono e vigília que os médicos chamavam de ritmo circadiano não 24 horas, uma condição em que seu relógio biológico simplesmente não conseguia se sincronizar com o dia e a noite. Enquanto o mundo dormia, ela ficava acordada com a mente acelerada e os olhos ardendo de cansaço. Quando todos despertavam, seu corpo implorava por repouso, mas o sono não vinha. Remédios, terapias de luz, rotinas rígidas, nada funcionava. Os médicos balançavam a cabeça. É crônico. Você vai ter que aprender a conviver com isso. Mas como conviver com algo que roubava não só suas noites, mas sua sanidade? Renata perdia empregos porque não conseguia acordar para os turnos da manhã. Suas amizades se desfizeram. Quem entendia uma jovem que sumia por dias, dormindo às 3 da tarde e acordando à meia-noite? Sua mãe, Dona Maria, chorava em silêncio, vendo a filha definhar. Minhas orações não estão chegando ao céu, ela murmurava, enquanto Renata, sentada à mesa da cozinha, olhava fixamente para a xícara de café frio, já pela 3ª vez naquele dia que para ela era noite. Foi numa dessas madrugadas ou tardes, dependendo de como se olhasse, que Renata ligou a televisão sem esperança. Um canal local transmitia um culto simples, sem alarde. Homens de ternos escuros, mulheres com vestidos modestos e longos, todos sentados em bancos de madeira envernizada. Não havia banda, nem telões, nem palmas. Apenas vozes unidas cantando um hino que ela nunca ouvirá. Jesus, meu Salvador, a ti me entrego agora. Algo naqueles versos, na simplicidade daquele lugar, fez seu coração apertar. Quando o ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz firme, começou a orar, Renata sentiu uma estranha paz. Senhor, abençoa os que estão além destes muros, ele disse. E pela primeira vez em meses, Renata sentiu que aquela oração incluía ela. No domingo seguinte, contra todos os seus hábitos noturnos, Renata forçou-se a acordar às 8 da manhã. Vestiu a saia mais comprida que tinha, uma herança de sua avó, e cobriu os ombros com um chale. Sua mãe, surpresa, não perguntou nada, apenas a abraçou forte antes de saírem. O templo da congregação cristã no Brasil ficava num bairro tranquilo, uma construção simples sem luxos. Ao entrar, Renata sentiu o cheiro de madeira envelhecida e cera de assoalho. Irmãs com coques baixos e irmãos de gravata a cumprimentaram com sorrisos sinceros. Ninguém a olhou com estranhamento por ser nova. Ninguém perguntou por que seus olhos tinham olheiras fundas. O culto começou com hinos cantados à capela, vozes que se elevavam sem acompanhamento, apenas a harmonia pura da fé. Renata não conhecia as letras, mas repetia as palavras que conseguia capturar. Em ti confio, ó meu Deus. Quando o ancião subiu ao púlpito, ele não fez sermões longos nem discursos inflamados. Falou do poder da oração, da fidelidade de Deus, e citou Tiago 5:14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele. Renata sentiu as lágrimas queimarem. Será que Deus se importaria com meu sono? No final do culto, quando os irmãos se levantaram para dar testemunhos, Renata ficou paralisada. Uma irmã contou como fora curada de uma dor nas costas após anos de sofrimento. Um irmão agradeceu por ter encontrado emprego depois de meses de desespero. Todos falavam com voz tranquila, sem gritos, sem dramatização, apenas a certeza de que Deus ouvirá. Foi então que Dona Maria ao seu lado segurou sua mão e sussurrou: Filha, levanta. Vamos pedir oração. Renata tremia quando se aproximou do ancião. Ele a olhou com olhos bondosos e perguntou seu nome. Renata, ela respondeu, a voz falhando. Não consigo dormir há 2 anos. Os médicos disseram que não tem jeito. O ancião não prometeu milagres. Apenas disse, Deus é poderoso. Vamos orar. Colocou as mãos sobre sua cabeça e com voz serena pediu, Pai Celestial, olha para esta filha. Tu conheces suas noites sem descanso. Dá-lhe a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Os irmãos ao redor amenizaram, e Renata sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente de água morna envolvesse. Aquela noite verdadeira, Renata deitou-se com o medo antigo, que o sono não viesse. Mas, pela primeira vez em anos, seus pensamentos não corriam em círculos. Ela fechou os olhos e, sem perceber, adormeceu. Quando acordou, o sol já estava alto. Assustada, olhou o relógio, 9 horas da manhã. Havia dormido 8 horas seguidas. Pulou da cama, trêmula, e correu para o quarto da mãe. Mãe, eu dormi. Dona Maria, ao vê-la com os olhos brilhantes e o rosto descansado, caiu de joelhos.
Nos dias seguintes, Renata voltou à igreja. Não foi um processo mágico, algumas noites ainda eram difíceis, mas agora ela conseguia dormir. Os irmãos oravam por ela, o ancião a encorajava. A fé é como uma semente. Rega-a com oração. Um mês depois, Renata estava no batismo nas águas, vestida de branco, enquanto o ancião a mergulhava nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando emergiu, sentiu que não era apenas seu corpo que renascera, sua alma também. Hoje Renata serve na igreja. Ajuda a organizar as refeições para os cultos, canta os hinos com voz firme e toda vez que um novo irmão chega com um fardo pesado, ela se aproxima e diz: Deus ouve. Eu sei que Ele ouve. Na Santa Ceia, quando parte o pão e bebe do cálice, lembra-se das noites intermináveis e da mão de Deus que a tirou da escuridão. Aprendi que a fé não é a certeza de que tudo será fácil, ela costuma dizer. É a certeza de que mesmo quando tudo parece impossível, Deus está no controle. E às vezes Ele nos cura da maneira que menos esperamos. Não só tirando a dor, mas nos ensinando a confiar nele no meio dela. Na Congregação Cristã no Brasil, entre hinos sem instrumentos e orações sinceras, Renata encontrou mais do que o sono. Encontrou um pai que nunca dorme, e que em sua hora, acorda os que estão adormecidos na desesperança. O tempo passou, e o testemunho de Renata começou a circular pela igreja como um vento suave, tocando corações que também precisavam acreditar. Muitas vezes, depois dos cultos, irmãs se aproximavam dela com os olhos cheios de lágrimas, contando suas próprias lutas, maridos que haviam partido, filhos que se afastaram de Deus, doenças que pareciam não ter cura. Renata as abraçava forte, como quem já esteve no fundo do poço e sabe que só uma mão divina pode puxar para fora. Não desista agora, ela sussurrava. Deus está trabalhando, mesmo que a gente não veja. Foi numa dessas noites que conheceu Dona Marta, uma senhora de cabelos brancos e mãos trêmulas, que há anos carregava um peso ainda maior que o de Renata. Seu filho, Lucas, havia se envolvido com drogas ainda adolescente e depois de várias tentativas de reabilitação, sumira das ruas há mais de 3 anos. A polícia não tinha pistas, os vizinhos já não falavam mais no assunto, e até os parentes mais próximos diziam, em voz baixa, que era melhor deixar para lá. Mas Dona Marta não conseguia. Toda semana, ela ia à igreja com a mesma oração no coração. Senhor, se ele ainda estiver vivo, me dá um sinal. Se não estiver, me dá forças para aceitar. Renata não precisou ouvir muito para sentir que aquela dor era familiar. Ela começou a orar por Dona Marta nos cultos, a visitar sua casa nas tardes de sábado, a levar um café enquanto as duas folheavam a Bíblia juntas. Deus não esquece dos seus filhos, Renata repetia, como um refrão. Se ele me tirou da insônia que quase me destruiu, pode trazer o Lucas de volta para você. Os meses se passaram, e nada mudou até que numa quarta-feira comum, durante a corrente de oração na Universal, Renata sentiu algo diferente. Era como se uma voz suave, mas firme, lhe dissesse no coração: hoje é o dia. Ela não sabia o que aquilo significava, mas não tirou os olhos do altar. Quando o pastor pediu que todos orassem pelos desaparecidos, Renata segurou a mão de Dona Marta com força e começou a clamar em línguas, como nunca havia feito antes. As lágrimas escorriam pelo rosto da senhora, que balbuciava entre soluços: meu Deus, onde ele está? Foi então que o telefone de Dona Marta tocou. Ela olhou para a tela, confusa. Era um número desconhecido. Com as mãos trêmulas atendeu. Do outro lado, uma voz rouca, hesitante, mas inconfundível: mãe, sou eu. O Lucas. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelos gritos de Dona Marta, que caiu de joelhos no meio da igreja, o celular ainda colado à orelha. Renata não conseguia acreditar. Ali, bem ali, no meio da corrente de oração, Deus havia respondido. Lucas estava vivo. Havia sido encontrado por uma ONG que ajuda dependentes químicos em situação de rua, em outro estado. Ele não sabia como tinha chegado lá, nem como sobreviver a tanto tempo, mas uma coisa ele repetia entre lágrimas: mãe, eu sonhei com você ontem à noite. Sonhei que você estava orando por mim numa igreja, e uma luz me envolveu. Quando acordei, tinha um papel com o telefone dessa ONG do meu lado. Dona Marta mal conseguia falar, mas entre um soluço e outro, ela apontava para Renata e dizia ao filho: foi Deus, meu filho. Foi Deus que te trouxe de volta. Naquela noite, a igreja inteira chorou junto. Não eram lágrimas de tristeza, mas daquelas que vêm quando a gente vê com os próprios olhos que milagre não é coisa de história. É real, é hoje, é aqui. Lucas voltou para casa magro, fraco, mas vivo. E Dona Marta, que antes mal conseguia dormir de tão angustiada, agora passava as noites em paz, agradecendo a Deus pela segunda chance.
Renata, por sua vez, entendia cada vez mais o que significava aquele versículo que tanto a confortara. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele estará contigo, não te deixará, não te desamparará. Deuteronômio 31, 8. Ela tinha visto Deus agir na sua vida, na vida de Dona Marta, e agora sabia, não importava quão escura fosse a noite, a luz sempre chegava. Não no nosso tempo, mas no tempo dele, e sempre de uma maneira que ninguém poderia explicar, a não ser pela fé. Hoje Renata e Dona Marta servem juntas na igreja. Uma ajuda no grupo de oração pelas famílias, a outra no trabalho com dependentes químicos. Lucas, agora limpo e restaurado, dá seu testemunho nos cultos, contando como Deus o tirou das ruas não por acaso, mas porque havia pessoas, como Renata, que não desistiram de orar. E assim o milagre de uma mulher que não conseguia dormir se multiplicou. Virou esperança para quem achava que já não havia mais jeito. Porque na Universal, como em toda igreja que verdadeiramente busca a Deus, os impossíveis se tornam possíveis. Não por magia, não por sorte, mas porque há um Pai que ouve, que age, e que quando menos esperamos, acende uma luz no fim do túnel. E foi exatamente essa luz que iluminou o caminho de muitas outras pessoas que, como Renata, chegaram à igreja arrasadas, com o coração pesado e a fé quase apagada. Entre elas estava o seu João, um homem de 68 anos que há mais de uma década carregava uma dor profunda, a perda do filho em um acidente de carro. Desde aquele dia ele se fechou para o mundo. Deixou de sair de casa, de conversar com os vizinhos, até de ir à igreja, que antes frequentava com a família. A esposa, Dona Maria, tentava animá-lo, mas ele só respondia com um olhar vazio: Deus não me ouve mais. Se ouvisse, meu filho estaria aqui. Até que um domingo, quase por insistência da neta, ele aceitou entrar na Universal. Não foi fácil. O cheiro de incenso, os louvores, as mãos levantadas, tudo lhe trazia lembranças doloridas. Mas quando o pastor começou a falar sobre restauração, algo dentro dele estremeceu. Não eram palavras bonitas, eram verdades que doíam, mas também acalmavam. E então, no final do culto, o pastor fez um chamado. Se tem alguém aqui que precisa de um milagre na área emocional, que precisa sentir a paz de Deus novamente, venha à frente. Seu João hesitou. As pernas tremiam, as mãos suavam. Mas algo o empurrou. Quando ele se ajoelhou no altar, as lágrimas caíram sem controle. E foi ali, entre soluços, que ele ouviu uma voz, não auditiva, mas no íntimo do seu ser, dizendo: Meu filho, eu nunca te abandonei. Seu filho está nos meus braços, e eu vou te dar forças para seguir. Nos dias seguintes, algo mudou. Não foi de uma hora para outra, mas seu João começou a sorrir novamente. Passou a ajudar na distribuição de cestas básicas da igreja, a conversar com outros idosos que também carregavam dores. Um dia, ele até contou ao pastor: Eu ainda sinto saudade, mas agora sei que Deus não me deixou sozinho. Ele me deu uma nova família aqui. E assim como Renata, como Lucas, como Dona Marta, seu João descobriu que o milagre não era só a resposta que ele queria ouvir, mas a transformação que ele precisava viver. Porque na Universal, as histórias não terminam na dor. Elas se reinventam na fé. E enquanto isso, no fundo do templo, uma jovem chamada Ana observava tudo com os olhos cheios de lágrimas. Ela tinha chegado ali arrasada depois de receber um diagnóstico médico que dizia que nunca poderia ter filhos. Os médicos haviam sido claros: é impossível. Mas enquanto via aquelas pessoas antes quebradas, agora restauradas, ela sentiu uma certeza no coração: se Deus tinha feito por eles, poderia fazer por ela também. E foi assim, com uma fé que nascia ali mesmo, entre testemunhos e louvores, que Ana se ajoelhou e fez sua própria aliança com Deus. Não sabia como, não sabia quando, mas acreditava. O impossível estava prestes a se tornar possível. Mais uma vez, Ana apertou as mãos trêmulas sobre o banco da igreja, sentindo o peso daquelas palavras no peito. Impossível. A palavra ecoava como uma sentença, mas ali, entre aquelas quatro paredes, ela começou a entender que Deus não se curva aos limites dos homens. Enquanto o pastor orava por ela, colocando as mãos sobre sua cabeça, Ana sentiu algo diferente. Não era apenas emoção, era uma paz que invadia sua alma, como se alguém estivesse sussurrando: confie em mim. Nos dias que seguiram, Ana não deixou a fé esmorecer. Toda terça-feira, ela estava lá na Universal, participando da corrente de oração pelas famílias. Levava seu pedido com lágrimas, mas também com uma determinação que crescia a cada dia. Os médicos tinham sido taxativos, mas ela escolheu acreditar no Deus que ressuscita sonhos. E então, algo começou a mudar. 3 meses depois, Ana acordou com uma náusea estranha. No início pensou que fosse apenas cansaço, mas uma voz interior a fez comprar um teste de gravidez.
Quando as 2 linhas apareceram, ela caiu de joelhos no banheiro, chorando sem parar. Não era possível, mas estava ali nas suas mãos, a prova de que Deus tinha ouvido seu clamor. O médico que antes lhe dera o diagnóstico impossível agora olhava para o ultrassom com os olhos arregalados. Isso não tem explicação médica, balbuciou, enquanto o coraçãozinho do bebê batia forte na tela. Ana sorriu, lembrando das noites em que, sozinha no quarto, ela havia declarado: Senhor, o Senhor é o Deus do impossível. Quando voltou à Universal para dar seu testemunho, o templo explodiu em louvor. Mulheres que também lutavam contra a infertilidade se aproximaram, tocando sua barriga, pedindo que orasse por elas. Ana entendia aquela dor, mas agora também conhecia a alegria de ver Deus agir. Não desistam, ela dizia com os olhos brilhando. Se Ele fez por mim, fará por vocês. E assim, mais uma história de dor se transformou em um milagre vivo. Porque na Universal a fé não é apenas uma palavra, é a chave que abre portas onde os homens só veem paredes. E para Ana, aquela criança que crescia em seu ventre era a prova de que quando Deus entra na história, o impossível vira apenas o começo de algo muito maior. O tempo passou e o dia tão esperado chegou. Ana sentia um frio na barriga ao entrar no hospital, mas dessa vez não era medo, era uma emoção que ela nunca havia conhecido. O parto não foi fácil, mas em nenhum momento ela deixou de orar. Entre as contrações sussurrava: o Senhor que começou essa obra vai completá-la. As enfermeiras que no início achavam estranha tanta fé, agora olhavam para ela com admiração. Uma delas, até mesmo com lágrimas nos olhos, confessou: eu também preciso dessa fé. Quando o choro do bebê encheu a sala, Ana não conseguiu segurar as lágrimas. Era um menino perfeito, saudável, com os dedinhos apertando os dela como se dissesse: mãe, eu estava aqui o tempo todo, só esperando Deus me trazer até você. O médico que anos antes havia dito que ela nunca engravidaria, agora balançava a cabeça sem palavras. Isso não tem explicação médica, ele murmurou. Ana sorriu e respondeu: mas tem explicação divina. Os dias seguintes foram de uma alegria que transbordava. Ana levava o pequeno Samuel, nome que escolheu em gratidão, pois significa Deus ouve, para a Universal ainda bebê. As mesmas mulheres que antes tocavam sua barriga agora seguiam seu exemplo, trazendo seus filhos, seus maridos, suas famílias. Uma delas, Dona Maria, que há 10 anos tentava engravidar, chegou chorando no templo com um exame positivo nas mãos. Foi depois que você orou por mim, Ana, ela gritava entre lágrimas. Ana abraçou-a forte, sabendo que aquele abraço era na verdade um agradecimento a Deus. Mas o milagre de Ana não parou aí. Seu marido, que antes ia à igreja só para acompanhá-la, agora era um dos primeiros a chegar nos cultos. Eu vi o poder de Deus de perto, ele dizia aos homens que chegavam desanimados. Se ele pode mudar uma sentença médica, pode mudar qualquer situação. E assim o testemunho dele se tornou uma corrente. Casais se reconciliavam, famílias eram restauradas, e até médicos que antes duvidavam começaram a procurar a Universal, não mais como críticos, mas como pessoas sedentas por uma fé que mudasse suas vidas. Samuel cresceu ouvindo a história de como Deus o trouxe ao mundo. A cada aniversário, Ana contava novamente com os olhos brilhando como o impossível se tornou possível. Filho, você é a prova de que Deus não esquece de ninguém, ela dizia, enquanto o menino, já grandinho, assentia com orgulho, como se entendesse que sua vida tinha um propósito maior. E assim, o que começou como uma dor se tornou um legado. Ana, que já havia sido chamada de a mulher sem esperança, agora era conhecida como a mãe da fé. Seu testemunho não era apenas sobre um milagre, mas sobre uma verdade que ela vivia todos os dias. Na Universal, Deus não só ouve as orações, Ele as responde de maneiras que nem mesmo ousamos sonhar. Porque quando a fé encontra a ação do Espírito Santo, o impossível não é só possível, é certo. O milagre que não terminou. O médico havia sido claro: Ana, seu útero está gravemente comprometido. Mesmo se engravidar, as chances de levar a termo são quase zero. Mas ela não desistiu. Todas as noites na Universal, ajoelhava-se no altar com as mãos trêmulas sobre a Bíblia aberta em Jeremias 32, 2.27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haverá algo difícil demais para mim? E chorava até não ter mais lágrimas. Até que numa manhã comum, um teste de farmácia revelou 2 linhas frágeis, mas inegáveis. O médico balançou a cabeça, incrédulo. Isso não tem explicação médica. Mas Ana sorriu. Tem sim. Chama-se Deus. O parto foi uma batalha. Hemorragias, pressões instáveis, e o coração do bebê, por minutos, silencioso. Enquanto os médicos corriam, Ana fechou os olhos e sussurrou: Senhor, se me tirares este filho, levarei minha fé comigo.
Mas se o deixares ficar, ele será tua testemunha. Então, um choro fraco rompeu o ar. O menino nasceu pequeno, mas vivo. Os exames mostram que, contra toda a ciência, seu corpo se desenvolveu fora das áreas danificadas do útero de Ana, como se um espaço novo tivesse sido aberto só para ele. Anos depois, aquele menino, agora um jovem de olhos determinados, subiu ao púlpito da mesma igreja onde sua mãe orara. Com a voz embargada, contou sua história não como um fato isolado, mas como um chamado. Minha vida não é sobre um milagre que aconteceu. É sobre os milagres que ainda vão acontecer quando a gente escolhe acreditar, mesmo quando tudo diz não. A lição? A fé não nega a dor. Ela a transforma em prova de que Deus escreve as melhores histórias nas páginas que pareciam rasgadas. Ana não recebeu um filho apenas, recebeu um propósito que ecoaria em gerações. E você? Qual impossível está guardando no coração, esperando só um sim seu para virar testemunho? Porque milagres não são exceções para Deus. São sua assinatura.